Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Iniciando o programa já com uma boa notícia. Atenção, já estão abertas inscrições para o Prêmio Mega Profissionais 2020, 22ª edição, 22 anos de sucesso. Muita gente tem nos procurado querendo saber como participar do Prêmio Mega Profissionais. Eu quero ganhar o prêmio, eu quero ser homenageado, eu conheço uma pessoa que merece ser homenageada. De que forma eu entro em contato com vocês? Muito simples. Entre, por exemplo, agora nos nossos Instagrams, nos nossos endereços, lá nos nossos IGs. Aqui, está aparecendo agora para você no seu monitor. Vai lá na nossa bio. Lá você vai ver um formulário. Basta clicar naquele formulário, vocês serão direcionados para o formulário do Google e vão poder preencher todos os dados e pronto, já estão participando da seleção para o Prêmio Mega Profissionais 2020. Mas atenção, prestem muita atenção e com cuidado em qual categoria vocês querem participar. Exemplo, personalidade feminina, personalidade masculina, categoria empresas. São diferentes. Personalidade feminina e masculina são pessoas físicas, profissionais liberais, enfim, são pessoas físicas. Na categoria empresa, são pessoas jurídicas. Na categoria influencers digitais, ou seja, influenciadores digitais, aquelas pessoas que trabalham com isso. Existem algumas especificações técnicas no início do formulário, para que você não perca ali a sua inscrição. E também na outra categoria, que é imprensa. Você que tem um veículo de comunicação, você que quer também colocar ali o seu trabalho para ser avaliado, para saber se você será homenageado ou não pelo Prêmio Mega Profissionais, precisa esperar todo o processo de avaliação. Se você for um dos contemplados no ano de 2020, agora, na 22ª edição, você receberá uma carta que ali vai te dar todos os detalhes da grande festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais 2020. Lembrando que o Prêmio Mega Profissionais também existe uma outra cerimônia, lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, onde você vai receber um outro certificado. Ali é um certificado oficial do governo do estado de Goiás. Então já fiquem atentos, já está liberada a inscrição para o Prêmio Mega Profissionais 2020. E hoje, no programa Mega Profissionais, continuaremos a falar de saúde, um assunto que importa diretamente às mulheres, endometriose. Iniciamos o nosso bate-papo na semana passada, falando com o Dr. Marcos Tavares sobre endometriose. E hoje vamos falar sobre o tratamento. Fique atento, mulheres, e você, homem também. Fique atento para passar informação ali para uma amiga, para o seu cônjuge, para sua mãe, para aquelas mulheres que você tem carinho especial. Cuidar da saúde é muito importante. Também hoje vamos falar sobre divórcio extrajudicial em cartório, momento autoestima e muitas outras atrações. Claro, dependemos da participação de vocês, como por exemplo os nossos internautas que participam conosco com as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas colocações sobre a reforma da Previdência. Um quadro que é muito sucesso aqui no programa Mega Profissionais. Quer saber de tudo, quer ficar atento, quer conhecer, quer ter acesso à informação de qualidade com responsabilidade? É simples, continue aí, fique sentadinho, sentadinha, que nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais célebres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração.
A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. E agora vamos falar de um assunto, aliás, nós sempre trazemos aqui novidades para vocês, novidades que impactuam diretamente o seu cotidiano. Nós vamos falar de divórcio extrajudicial realizado em cartório. Antigamente, isso já podia fazer, tá? O divórcio extrajudicial lá em cartório, mas tinha um parênteses, tá? Somente se o casal tivesse filhos menores, incapazes ou nascituro. A partir de agora, não, isso mudou a situação. Inclusive, pode ser feito o divórcio extrajudicial em cartório com o casal tendo filhos menores. Mas existem algumas particularidades dentro da lei que nós vamos agora entender os pormenores, recebendo aqui o senhor Antônio do Prado e a Fernanda do cartório Antônio do Prado. Tudo bem, senhor Antônio? Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Sejam bem-vindos ao programa mais uma vez. É sempre um prazer recebê-los aqui e sempre trazendo novidades, né? Aliás, não para de chegar as novidades nessa área, né, senhor Antônio? Não para. Sempre estamos avançando, né? E sempre com modernidades e que impactam diretamente a vida das pessoas, né? Divórcio extrajudicial. Muita gente não sabia que poderia ser feito em cartório. Isso já tem um tempo, não é isso? Desde quando? Já pode 2007. 2007. É, que o divórcio pode ser feito no cartório, né? Mas tinha um empecilho. Isso tinha que, para beneficiar dessa lei, não podia ter filhos menores nem incapazes e tinha que também o divórcio ser amigável. Agora houve uma mudança, um provimento do Estado de Goiás, que tem poucos dias, que já estamos fazendo, e a Fernanda vai explicar, né, Fernanda? Isso mesmo, Tancredo, teve em Goiás, né, uma nova regulamentação, provimento 42, que determinou que mesmo que o casal tenha filhos menores, incapazes ou nascituro, que é quando a mulher está gestante, o divórcio vai poder ser realizado em cartório. A diferença é que com relação à guarda, alimentação e direito de visitas dos menores, tudo vai ser tratado judicialmente. Isso é bastante interessante. Precisamos pontuar sobre isso, principalmente porque as pessoas querem praticidade, né? Só que elas precisam ficar atentas com relação à regulamentação. Exemplo, tem filhos que são menores de idade, tem a questão da pensão. Exatamente. Né? Como é que fica a questão da pensão? Porque o cartório não tem essa questão judicial. É isso? Nós não temos autonomia, né, para regulamentar a alimentação dos menores, realmente. Certo. Então, para a pessoa requerer, ela tem que já ter visto isso? Como é que funciona? Me fortalece essa informação, por favor. O requisito, Tancredo, é que ao chegar ao cartório para fazer esse divórcio, quando o casal tem filhos menores, a ação já esteja protocolada. Ou seja, o advogado, que também é obrigatório, né, a assistência jurídica do advogado no divórcio em cartório, ele já vai ter ingressado com a ação judicial que vai tratar sobre a alimentação, visita e guarda desses menores. Então você está me acrescentando duas informações. Primeiro, tem que ter a presença de um advogado. Sim. O divórcio em cartório, né, requisito obrigatório o advogado. Desde a lei de 2007 já tem que ter o advogado. Ok. Esse advogado já tem que ter dado entrada na questão de pensão? Isso mesmo. A ação não precisa ter sido julgada, né, e nem ter tido audiências. É necessário que ele comprove que já foi protocolado esse pedido. Ok. Inclusive, nesse provimento, nós, depois de feito o divórcio, nós temos que comunicar nesse mesmo protocolo que foi feito o divórcio. Não é isso? Exatamente, nós temos o prazo de 5 dias para comunicar ao juiz onde está tramitando o processo de guarda de alimentos que o divórcio já foi realizado. Certo, agora nós temos que dar mais outras informações. Exemplo, esse provimento é só para o estado de Goiás? Boa pergunta, Tancredo. Especificamente o provimento 42 é para o estado de Goiás. Existem outros estados que já
haviam, né, emitidos provimentos semelhantes e que já praticam o divórcio com filhos menores ou incapazes. Mas nós temos ainda no território nacional alguns lugares onde não houve regulamentação nesse sentido. Certo, mas foi regulamentado em Goiás. Em Goiás. O casal, para se beneficiar desse provimento e para realizar o seu divórcio, eles têm que morar em Goiás, têm que ter nascido em Goiás? Como é que funciona isso? Sim. Mora no Tocantins. No Tocantins, quer fazer. E quer fazer o divórcio. Boa pergunta, Tancredo. Não é obrigatório, não é um requisito que a pessoa ou o casal more aqui ou tenha se casado na cidade, né, ou no estado de Goiás. O importante é que depois de feito o procedimento do divórcio, eles irão averbar no registro de casamento onde se casaram. E isso pode ter sido em qualquer cartório do Brasil. Isso já é obrigação dos ex-cônjuges. Agora, Tancredo, quando, vamos dizer que casou no meu cartório, sim, aí faz o divórcio e averba na hora, já sai com o divórcio pronto e a certidão de casamento com a devida averbação. Mas isso quando faz no mesmo cartório. No mesmo cartório, né? E a pessoa tem que ficar muito atenta com relação a isso, tá, gente? Ela tem que tomar essas cautelas. Um cartório diferente faz o divórcio e depois tem que averbar no cartório de origem onde foi o casamento. Essas precauções. Mesmo porque tem questão de documentos que mudam, não é? Se aderir o nome do cônjuge, tem que tirar, não tem que fazer novos documentos. Exatamente. Existe no divórcio a opção de retornar o nome de solteiro, né? Então isso vai ser definido na escritura. E com relação também aos, né, contraentes, aos divorciandos morarem em outra cidade, Tancredo, pode ser inclusive que eles protocolem o pedido de ação para guarda de alimentos onde residem, façam o divórcio em outra cidade, não é impedimento, tá bom? Desde que comprovem que essa ação já foi protocolada. E nós ficamos nos perguntando, e vocês também, né, a maioria que não tiveram a necessidade de fazer um divórcio, né? Por quê? Qual momento eu devo optar em fazer esse divórcio no cartório ou juridicamente? Você sabe me falar qual a diferença de um para o outro? Sim, Tancredo. O divórcio judicial, que é aquele, né, feito perante o juiz, no fórum, ele é viável e utilizado onde existe litígio, onde as partes não têm um acordo, né? Então agora com esse provimento, que já permite o divórcio mesmo com filhos menores, podendo ser feito em cartório, a opção seria essa. Se o casal não tem um consenso, não tem como fazer em cartório, ele teria que recorrer à via judicial. Mas se o casal tem um consenso, se eles podem tratar da guarda e dos alimentos em ação separada, não tem motivo nenhum para não fazer em cartório. Ainda tem essa questão de guarda, de visita dos filhos. Exatamente. E para fazer no cartório, quantos minutos? É muito rápido, né? Em cerca de 30 minutos a escritura de divórcio já fica pronta, Tancredo. Então a praticidade e a agilidade é relevante para esses casos. Isso evita o desgaste de ambas as partes, né? Porque há um desgaste. Não adianta, por mais que seja ali concordado por ambas as partes, seja amigável, existe um desgaste. E se você ficar naquilo no juiz, né? Aquilo ali é complicado. E existem também aquelas situações onde as pessoas já se separaram de fato, não convivem juntas e não formalizaram. Então, às vezes, eu tenho ali um ex-marido, mas de fato eu já convivo em união estável com outra pessoa, quero formalizar a minha união, quero fazer um casamento e não posso porque ainda estou casada civilmente. Então, isso vai ajudar bastante essas pessoas a resolver de forma rápida. E para lhe orientar melhor, um advogado serve para os dois ou... Serve, não precisa ter um advogado para cada. Se os dois estiverem de acordo, pode ser um advogado para o casal. Isso ajuda, inclusive, em questão de investimentos, valores, né? Despesa para ambos. Exatamente. Né? Isso é muito importante, infelizmente faz parte do cotidiano, né? É claro que ninguém casa pensando em divorciar, né? Só me esclarece, me orienta só com relação a termos técnicos. Separar, divorciar é a mesma coisa? O que é um divórcio? Você volta ao seu estado civil anterior, solteiro? A separação, para acabar com o vínculo do casamento, é só com o divórcio. A separação não acaba o vínculo do casamento. Inclusive pode reconciliar, né? Pode sim, Tancredo. Quem, né, fez porventura uma separação, antigamente era mais comum do que hoje, né, e não chegou a fazer o divórcio, e hoje quer reatar o relacionamento, não precisa se casar novamente, né? Faz o que nós chamamos de restabelecimento da sociedade conjugal.
porque somente o divórcio, nesse caso, né, de separação em vida, é que põe fim ao vínculo matrimonial. Obrigado, Santônio, obrigado, Fernanda, e nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e vamos falar de reforma da Previdência. Na semana passada nós falamos sobre pensão por morte. Eu acreditei que o assunto estaria esgotado, mas quem me dera, tem muitas outras dúvidas, inclusive quero agradecer a todos os nossos internautas e continua mantendo contato conosco. Vocês que nos acompanham aqui na televisão, vocês que nos enviam o seu WhatsApp durante a entrevista, tá? Gente, nós realmente recebemos várias perguntas, mas o que a produção tenta fazer? Tenta compilar todas essas perguntas em pelo menos umas 2 ou 3, para que nós possamos atender a maior quantidade possível dos nossos telespectadores. Lembrando a todos vocês que a nossa audiência chega a quase 9 milhões de pessoas hoje. Então é difícil, nós atendemos a todos, tá? Mas vamos fazer tudo com muito carinho para vocês aqui no programa. Estou recebendo aqui a doutora Mariana e a doutora Ariane. Pensávamos que tínhamos esgotado ali a questão da pensão por morte, né? Mas ficaram algumas dúvidas, principalmente do trabalhador rural. Mudou alguma coisa, doutora Mariana? Não, inclusive no programa passado a gente comentou sobre os segurados, você perguntou até sobre aqueles que contribuíam, né? Se só quem contribuía que geraria, né, esse benefício. Não, no caso do segurado especial, trabalhador rural, não precisa ter a contribuição. Então esse é um grupinho aí, né, esses beneficiários, os dependentes desse segurado especial, eles vão conseguir receber a pensão, conseguindo comprovar a atividade rural dele, independente de contribuição. Então vamos por etapa. Trabalhador rural. Eu tenho um sítio, moro no sítio, vivo disso, né? Planto, crio e tal. Eu sou um trabalhador rural. Se essa for a sua única fonte de renda, né, se você trabalhar ali em regime de economia familiar, você não tiver outra atividade, porque assim, é muito importante isso, né? Às vezes muita gente procura e fala assim, eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara ali, mas uma pessoa me procurou, ela era funcionária pública, recebia um valor considerável e queria ser enquadrada ali como segurada especial. Não, não é. Não é, porque vem ter conflito aquela outra situação. Agora, só é considerado trabalhador rural quando ele vive exclusivamente daquilo. E sim, é segurado especial. Existem várias categorias. É segurado especial. Isso, existem várias categorias de trabalhador rural. Inclusive o dono, o empregador rural, o dono da fazenda, que ele para ter direito a um benefício, ele terá que fazer a contribuição previdenciária, porque ele não vive em regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? Eu e toda a minha família tiramos nossa renda exclusivamente da terra e
ninguém tem outra renda. Minha esposa não trabalha na cidade, eu não recebo uma pensão por morte de uma outra esposa que trabalhava na cidade. Então é o regime de tirar a subsistência da terra e viver somente daquilo, e a terra não pode ser também muito grande, porque também se a terra for grande, se caracteriza. Não, porque aí já passa para outra categoria, né? E aí já é o produtor rural, e aí inclusive ele precisa ter empregados, né? Então já vai ser empregador rural. É difícil comprovar que é um trabalhador rural, que é um beneficiário especial, é isso? Segurado especial. Segurado especial. Como que prova? Como é que a pessoa prova isso? Que ela é uma segurada especial? A reforma, né, ela trouxe a necessidade de ter o cadastro, né? Mas além disso, muitas pessoas não conseguem comprovar e não conseguiam comprovar porque não tinham muito documento, né? O que a gente vê assim, são muitas pessoas que trabalham como meeiros, né? Então assim, a terra não é dela, a terra é de outra pessoa que cede isso, e aí é o que eles falam, né, da meia. A metade do que produzir é meu, a outra metade é sua. E aí, então, muitas vezes eles não têm documentos. Porque a terra é no nome de outra pessoa. Existe um contrato? Mas aí seria o documento. Mas a grande maioria das pessoas não tem o documento. Exatamente. Contrato de meação, você viu algum já nesses anos que nós temos escritório? Não, a gente vê às vezes contrato de arrendamento. Que a pessoa pode até entrar em ação com o uso capião daquela terra. Mas infelizmente não é uma prática comum. E aí, geralmente, o que a pessoa usa para comprovar a atividade rural? É a certidão de casamento, em que consta a profissão do esposo ou como lavrador, trabalhador rural. A certidão de nascimento dos filhos, que também consta a profissão dos pais, né, como lavrador. O que mais? Às vezes os filhos estudaram em escola rural. O que mais, doutora? Bom, tem gente também que a própria certidão do TRE, né, que mostra que a pessoa ela vota ali na zona rural. Muitas vezes acontece o quê? A pessoa ela até tem alguma coisa ou mora ali na roça, mas ela comprou uma casa aqui na cidade, ela vota aqui na cidade também, e isso aí é uma coisa que às vezes complica. Descaracteriza. Sim, aí ela tem um carro comprado, licenciado aqui também, e a terra dela é a 300 quilômetros daqui. Então, assim, isso aí já dificulta bastante. Certo. Agora eu quero abrir um parênteses para vocês que estão nos acompanhando em casa agora, nesse momento. As perguntas parecem ser pueris, parecem ser simples que eu estou fazendo para as doutoras. Mas nós estamos aqui entendendo que um trabalhador rural, muitas das vezes, até não é alfabetizado, não tem acesso à informação, porque ele trabalha demais, ele não tem tempo. E por uma questão cultural, às vezes, ou por falta mesmo de oportunidade, não tem acesso a essa informação. Se eu for trabalhar aqui com informações muito rebuscadas, ou exigir que ele pense juridicamente, não é a realidade dele, né, gente? O nosso objetivo aqui é o quê? Levar informação para que a informação alcance aquele que realmente tem necessidade. Por isso, o motivo das nossas perguntas, que parecem ser simples, mas realmente levam muita informação a quem tem necessidade e às vezes, né, passa por dificuldades. Porque às vezes ali o marido, que é ali o provedor daquela casa, que ali está trabalhando, está arando a terra, está colhendo, tem mulher e ainda realmente às vezes tem muitos filhos, né, que vem daquela questão cultural. Quanto mais filhos eu tiver, mais pessoas eu vou ter para ajudar ali dentro da economia, né? Assim, como você estava falando de marido, lembrando que os documentos do companheiro e esposo aproveitam para a mulher. Porque muitas vezes, na certidão de casamento, consta lá a profissão do homem, lavrador, e a esposa doméstica, ou dona de casa. Então, mas sabendo que ela também trabalha ali junto, vai para a lavoura. Então, a documentação do esposo aproveita para a companheira. Essa pergunta da senhora me dá gancho a uma outra dúvida que os internautas tiveram, tá? Eu citei aqui exemplos, gente, quando eu cito exemplos de uma forma geral, tá? Que o homem deixou a pensão para a mulher e para os filhos, né? E aí surgiu a seguinte pergunta: só é beneficiário de pensão por morte a mulher que o cônjuge, que o marido faleceu? E se a mulher falecer, o marido tem direito à pensão por morte? Sim, claro. Em quais momentos isso?
nos mesmos enquadramentos que surgem para o homem também? Sim, há uma isonomia aí. Tem essa simplesmente questão de sexo, simplesmente por ser casado ou ser companheiro. Tanto o homem a única como a condição é ser companheiro ou casado com a pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Ok, gente, esclarecido essa dúvida, tá? Outra questão também, quando há uma separação, há um divórcio, né? E o cônjuge morreu, aquele que ficou mesmo sendo separado, divorciado, ele tem direito à pensão por morte? Sim, se tiver sido estabelecido, né, no divórcio ou na separação judicial, alimentos para aquela parte, né, para quem seria... Exatamente. Então, se tiver sido condenado ou mesmo em um acordo a pagar alimentos, aquele que faleceu, se ele era o pagador, o dependente, então assim, ele se torna dependente. E aí mesmo estando separado ou divorciado, ele vai ter direito sim à pensão por morte. Muita gente abre mão, então não tem esse entendimento, né? Por quê? Não, eu separei, então já não sou mais casado. Então a lei já não entende isso como dependência. Lembrando também que hoje os juízes eles já estão colocando um prazo nessas pensões alimentícias. Então vamos supor que estabeleceu lá que o marido ia pagar a pensão para aquela ex-esposa até 2025. E aí ele faleceu e pela regrinha lá, pela tabela, ela receberia, vamos supor, vitalício ou até mais daqui a 15 anos. Mas vai ser limitado a 2025, que era exatamente. E bem como o valor, né? Vamos supor, se no cálculo da média do segurado a pensão por morte seria de R$3.000, mas a pensão alimentícia estabelecida na separação ou no divórcio, no divórcio, for R$500, será limitado a R$500 o pagamento do INSS. Na semana passada até a gente citou o caso do Gugu, né, e tal, aquela briga aí pela pensão, quem tem direito, quem que não tem, a mãe dos filhos e tal, né? Nesse caso específico, os filhos, me parece que tem um que já tem 18 anos, ok? Mas tem as meninas que são menores, né? Mas a pensão por morte é até os 21. Até os 21 anos. Ela não é de acordo com a maioridade civil. Sim. A gente até tinha comentado sobre o número de beneficiários, né, o número de dependentes. Exatamente. Ele entra também. Com 18, eu pensava que com 18 anos terminasse. Então ele tem direito até os 21 anos, quando cessa a pensão para os filhos, né? Sim. Quando cessa a pensão dele, somente. Os outros vão cessar quando atingirem os 21 anos. As outras filhas. E aí a cada filho desses que cessar o benefício, vai ter uma alteração no valor total e no valor que cada um recebe também. No caso da mãe dele, se for caracterizado que ela tinha uma dependência financeira dele, do Gugu, ela pode receber até vitalício, porque ela já está de idade. Ela não precisa comprovar dependência, ela precisa comprovar união estável, somente. A mãe. Se a companheira comprovar união estável, e como ele já tem filho, são os segurados de primeira classe, eles excluem os de segunda classe, os dependentes, desculpa. A mãe é de segunda classe. Sim, dependente de segunda classe. Ela só entraria se ele não tivesse filhos ou companheira. Tá. E se não for caracterizada a questão da companheira, os filhos atingirem 21 anos, ela pode dar entrada no Não, aí ninguém mais recebe. E lembrando que a gente está falando sobre o Gugu aqui, imaginando uma pensão do regime geral do Previdência Social, mas lembrando que ele tinha previdência privada. Tanto é que ele deixou pensão para a mãe num valor bem considerável. Da previdência privada, ele tem direito à previdência INSS, mas não conflita a outra, não anula a outra, não. Okay? Mas na verdade quem está pagando a pensão para a mãe é o espólio. É o espólio. Okay. É o espólio, mas provavelmente ele tinha. Sim, a privada. E deve dar entrada nisso, porque é um direito, né? Como a gente já havia falado aqui. Ok. Muito obrigado, doutora Mariana, muito obrigado, doutora Ariane, por hoje, né? O assunto realmente a gente vê que rende muitas dúvidas, você vê a pensão por morte, ainda estamos falando até hoje, né? Mas com certeza as dúvidas vão ficar e na medida do possível vamos esclarecer, né? Falando de alimentos, me lembrou agora o quadro que fez um sucesso muito grande, estreou semana passada, que é com a nutróloga doutora Aline Longatti. Vamos lá? Mais um quadro, Saúde e Bem-Estar. Olá pessoal, olá Simão, um prazer estar de novo aqui com vocês
para dar mais umas dicas de saúde. Hoje o assunto é sério, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos ou distúrbios alimentares. Vocês têm conhecimento sobre esse assunto? Pois é, o que são esses distúrbios? Eles partem daquele princípio que a pessoa tem uma imagem distorcida, né, do que realmente ela é. E acaba gerando um comportamento alimentar prejudicial à saúde física e emocional. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre eles, quais são. Anorexia nervosa, pessoal. É um distúrbio onde as pessoas se olham no espelho e sempre acham que estão acima do peso que realmente estão, mesmo que elas estejam abaixo do peso ideal. São pessoas ansiosas, depressivas, que cursam com muito isolamento social. Agora, diferente da anorexia nervosa, nós encontramos a bulimia. O que é a bulimia? Quando a pessoa perde um pouco o controle sobre a quantidade de alimento ingerido. Essa pessoa come demais e depois apresenta movimentos compensatórios, como vômitos provocados, por uma forma de compensar o tanto que ela ingeriu para que não ganhe peso. Agora, temos o transtorno mais comum de todos, que é o transtorno da compulsão alimentar. Esse realmente o paciente come excessivamente, perde o controle e esses pacientes, como eles são geralmente muito ansiosos, comem a mais, eles tendem a estar acima do peso e são pacientes propensos ao maior risco de desenvolvimento da síndrome metabólica, do diabetes, da hipertensão arterial. Falar sobre a hiperfagia, o que é? A pessoa ela apresenta um ganho de peso muito rápido, acontece algum fato que mexe emocionalmente com a pessoa, como perda de algum ente querido, até mesmo um problema socioeconômico, algum trauma, que faz com que a pessoa perda completamente o controle sobre a alimentação. Isso faz com que ela ganhe peso muito rápido, apresente sintomas de depressão, ansiedade, um grande isolamento social. Por incrível que pareça, pessoal, nós temos um distúrbio que aparece por excesso de alimentação saudável. Tudo em excesso é ruim, até a alimentação saudável. Ela se chama ortorexia nervosa. Por que ela aparece? As pessoas ficam tão obcecadas porque tem que fazer uma alimentação saudável que começam a fazer uma restrição exagerada dos alimentos. Não comem mais o alimento que contém sal, que contém açúcar, que contém fermento, que contém glúten. E o que acontece nessas situações? As pessoas começam a desenvolver o isolamento social, a depressão e muitas das vezes crises carenciais. Existe um distúrbio também, pessoal, que chama vigorexia. Ao contrário da anorexia nervosa, esses pacientes se sentem pequenos na frente do espelho. O paciente nunca está satisfeito com a quantidade de músculos que ele tem. Às vezes são pacientes fortes e ainda se acham fracos. Nós temos também, pessoal, a alotrofagia ou a síndrome de Pica. É um transtorno mental onde a pessoa ingere substâncias não nutritivas para o organismo, como sabão, carvão, batom, até um reboco de parede. Cursa com riscos, é claro, né? Nós sabemos que tem o risco de uma obstrução intestinal, intoxicações, em crianças, inclusive, atrapalham no retardo no desenvolvimento. Então, se esses comportamentos persistirem, devemos entrar com um tratamento adequado, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito bem, estamos de volta. Eu estou anotando aqui, tá, doutora? Tudo que a senhora está dando dica aí, eu estou atento aqui também, estou colocando em prática. E é claro que vocês também que estão nos acompanhando em casa, eu tenho certeza que estão gostando muito. E o programa Mega Profissionais volta com mais atrações daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo, sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278.
E agora o nosso momento autoestima com Sandra Assis Maia. Tudo bem com você, né, Sandra? Tudo ótimo. Vamos falar de autoestima, vamos dar dicas importantes da linha Amor Próprio, que já está... Aliás, é muito bonito esse balcão que você prepara aqui, né, Sandra? Aliás, a nossa produção, né? Prepara com seu auxílio aqui. Hoje nós vamos falar de algum produto novo, aqui da linha Ortocap, é isso, né? Isso, nós temos... Já estou sabendo de muita coisa. Então, você já está... Já estou afinado. Já está afinado. Tem a linha Ortocap, que eu já estou apresentando aqui para o pessoal, né, já há algum tempo. A linha de manutenção. Por que veio agora a linha Ortocap? Para facilitar o tratamento das pessoas em casa. Porque nós temos tido muita procura de pessoas em outros estados, em outros países, que querem fazer o tratamento e seguir em casa. Talvez a questão da distância dificulta bastante. Sim. Então, essa linha ela foi desenvolvida para facilitar o tratamento em casa. Certo. Desses produtos aqui, para tratamento da pessoa que está começando a cair o cabelo, tá? Que possa ser feito em casa, qual que você indica? A linha de tratamento, quando nós nos referimos à queda, a problema capilar, o que é importante? Buscar a orientação de um profissional. Como que nós estamos fazendo esse acompanhamento? Hoje existe o sistema capilar autorizado, que é um modelo de negócio para quem quer ter o seu próprio negócio e já ter a preparação para indicar e acompanhar a aplicação desses tratamentos. Nós já temos vários núcleos de atendimentos em outros lugares. Agora, recentemente, até já está passando pelo treinamento, nós vamos abrir mais um núcleo em Anápolis. Olha aí, os nossos telespectadores de Anápolis vão poder ter contato à loja física. Exatamente. É isso? Que vai ter linha Amor Próprio? Com a linha Amor Próprio, com a linha de manutenção, com atendimento em Anápolis. Certo. Nós temos aquela questão do passo 1, 2, 3 e 4, ok? Que é uma linha que todo mundo pode levar para casa, que são shampoos, que também é um tratamento, não é isso? Isso. Então a pessoa que está com queda de cabelo e tal, ela pode usar isso. Agora tem um produto que você colocou, que é uma ampulazinha, que é importante colocar também. Qual que é? Como é que ele chama, Sandra? Se não me engano é esse aqui, é isso? Esse aqui ele é para tratamento dos fios. Para recuperação dos fios. Tá. Aí nós temos o antioxidante, que é para o couro cabeludo. Ele tá aqui? Temos a nutrição, que é com folicusan, que é a nutrição para crescimento dos fios. Inclusive, eu já estou acompanhando com a Sandra aqui, já aprendi alguma coisa sobre os produtos e eu acho que eu já até posso orientar. Veja bem, eu tenho aqui, não sei se o Marcos pode entrar, o Marquinhos aqui da produção, Marcos. Vem cá, Marcos, ó, o Marquinhos eu estou vendo ali que ele está com umas entradas aqui, tá? O Marcos, que é ator, modelo e tudo, né? Não pode ficar com essas entradas. Então eu indico para ele ficar com o passo 1, 2, 3 e 4 e colocar essa ampola que vai resolver o problema dele, ok? Eu acho que eu já tô por dentro disso, eu posso já orientar, não posso? Então, algo assim que é muito importante a gente ressaltar, Tancredo, é que existe a preparação do profissional que vai indicar um tratamento para queda de cabelo. Eu não posso fazer? É aonde... Obrigado pela sua participação, não vou poder te ajudar dessa vez. Então, Marquinhos perdeu o tratamento aqui. Ele vai passar por um profissional que vai instruir como ele deve fazer. E o que eu sempre falo, nós precisamos investigar qual o motivo da queda, qual a principal causa dessa queda. Então a gente vai associar um tratamento externo. Com o tratamento Ortocap, a gente consegue nutrir, tratar de dentro para fora, mas a gente precisa buscar como que está a alimentação. Não, então peraí, deixa eu chamar o Marquinhos, que ele já está ali chorando. Vem cá, Marquinhos. Marquinhos, se você não perdeu o tratamento, não tem chance para você, né? Tem tratamento para você, mas ele deve procurar a Clínica Autoestima. Sim. Para fazer todo esse levantamento de histórico dele. Qual que é a grande novidade, Tancredo? Nós não temos só a Clínica Autoestima. Nós já vamos estar, a gente já tem 5 núcleos de atendimento. Então, a pessoa vai ao lugar mais próximo. Então, o objetivo, aproveitando para orientar, no caso dele, ele precisa de uma orientação. Qual o objetivo do núcleo de atendimento? Nós vamos buscar facilitar para o consumidor
Para a pessoa que precisa de um acompanhamento, de uma orientação, ter um núcleo mais próximo possível de onde ele mora. Tá vendo, gente? Brincadeiras à parte, né? Mas ó, você tem que procurar lá mesmo. Pode tá? procurar lá, autoestima. Né? Pode procurar brincadeiras à parte, mas é para espelhar para vocês e para que vocês possam entender da necessidade de buscar realmente um profissional, tá, gente? A linha foi muito bem trabalhada, ela é muito bem estudada, a Sandra desenvolve isso há muitos anos, né? Mas a necessidade de você buscar um profissional que ali saiba te orientar corretamente. Porque nós sabemos que a diferença do remédio para o veneno, você sabe qual que é? A diferença do remédio para o veneno? A dose. A dose. Então tome muito cuidado com isso, ela está nos dando boas notícias, que no Brasil inteiro praticamente vai ter lojas físicas. Exatamente. E pessoas treinadas para te dar, para dar essa informação. Nós estamos já em negociação para Buenos Aires, Portugal, fora do país também. Em outros países. Brasília tem 2, vai abrir mais um. Anápolis tem 1, vai permanecer por um tempo com 1, porque a gente consegue associar essa manutenção. E você que está interessado, você entra em contato nos telefones que já está no seu vídeo e vai saber mais informações a respeito. Lembrando também que pelo site da Autoestima você pode inclusive fazer consultas online, tá certo? Exatamente, isso eu aprendi. Isso é importante. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi. E algo assim que nós tentamos colocar aqui de uma linguagem bem fácil para o consumidor final. Então, hoje nós também já iniciamos o treinamento para profissionais. A linguagem de como estudar, buscar a forma de fazer um diagnóstico aí é com o profissional. E nós já temos agora, nós estamos iniciando os cursos na área de terapia capilar. Fica atento no site, fica atento nesses contatos que nós estamos passando aqui para vocês, que Sandra vai manter informações para vocês. Agora, uma coisa que é sucesso, e eu vou pedir de novo, que eu gosto muito de pedir, é o quê? É uma avaliação gratuita para os meus telespectadores, quem está me acompanhando agora. Oferece? E algo que é interessante, Tancredo, você falou avaliação, e às vezes você fala consulta. Nós temos a avaliação, que tem um custo bem mais baixo, e temos a consulta, que é diferenciada. Mas então, eu quero avaliação gratuita. Eu quero sortear, eu quero entregar uma avaliação para os 3 primeiros telespectadores que entrarem em contato comigo. Então tá bom, nós vamos sortear a avaliação e na avaliação, se a profissional vê que há necessidade, a gente coloca uma consulta. Mas é gratuita também? Gratuita também. Melhorou ainda mais. 3 avaliações ou possíveis 3 consultas se forem necessárias para os primeiros nossos telespectadores que estão assistindo agora. Entrar em contato conosco via WhatsApp. Não adianta ligar. Esse número aqui é só via mensagem de texto ou de áudio, ok? Espero o contato de vocês. Sandra, muito obrigado. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo, sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. E agora vamos falar de saúde das mulheres. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a endometriose. Um nome que a maioria de nós já estamos familiarizados a ouvir, que é uma doença. Nós sabemos que é uma doença, né? Mas nós não sabemos detalhes. Na semana passada nós fizemos uma entrevista que para mim foi muito esclarecedora. E graças a Deus para vocês também. Nós recebemos interações com vocês sempre participam conosco com muitas dúvidas. Isso é muito importante para gerar pauta, para que nós possamos conversar mais com vocês. Naquela oportunidade, na semana passada, eu falei sobre a endometriose, conversei com o Dr. Marcos Tavares, que aliás já está aqui comigo. Muito obrigado por atender mais uma vez o nosso pedido, para que o senhor pudesse comparecer aqui e colaborar conosco.
Mas a semana passada que eu estava falando, conversei sobre endometriose, nós vamos repetir um pouquinho melhor. E começamos a falar sobre tratamentos, né? Quando eu falei a palavra cirurgia, a maioria de vocês já ficaram ali assim, não, pelo amor de Deus, tem que operar, eu não gosto de operar e tal. E quando nós falamos de infertilidade, a coisa ficou pior ainda. E eu vi que o assunto ia render, então não pude continuar na semana passada por causa do tempo, que era um pouquinho curto. Convidei o doutor para que retornasse aqui, para que nós esmiuçássemos um pouco melhor sobre o tratamento e tranquilizar as nossas telespectadoras também, né, a respeito. Endometriose, a gente já falou aqui, que é a questão do tecido endométrico que fica ali originalmente dentro do útero, quando ele vaza para fora do útero e ali vai contaminando outros órgãos mais próximos. Isso sinteticamente falando e de uma forma leiga, né? De forma simplista. Uma forma leiga. Isso eu fico à vontade para acrescentar o que achar necessário, tá? E uma das coisas também que me chamou muita atenção é a questão do ciclo menstrual, da menstruação, que ao invés de ser ser expelida pela mulher, ela pode voltar também. Você me falou que é uma questão natural. Isso acontece com quase todas as mulheres, esse refluxo menstrual. Refluxo menstrual, refluxo menstrual. A palavra me faltou. Esse refluxo menstrual. Ali com ele também volta para as trompas. Volta através das trompas e cai na cavidade uterina, na cavidade pélvica, né? Na cavidade abdominal pélvica, isso. Naquela oportunidade também, na semana passada, o senhor falou que ela ali pode contaminar a questão do intestino, causando inclusive aderência no intestino. Na verdade, contaminação ela pode aderir no intestino. Na verdade, essas células, como é que elas funcionam? Elas vão para os outros órgãos que estão próximos ali ao útero, tá? Você tem bexiga, tem ovário, tem intestino reto, tem o cólon sigmoide. São órgãos que estão bem próximos ao útero, tá? E aí, quando essas células elas vão em direção a esses órgãos, ficam implantadas dentro desses órgãos. Então, a invasão, se é que podemos dizer assim, ela vem de fora para dentro. Então, o acometimento desses órgãos é feito de fora para dentro. Então, eu vou dar um exemplo do intestino, que é a minha área. O intestino, na verdade, o depósito dessas células endometriais, elas começam na camada mais externa do intestino, que é a serosa. E da serosa pode ir para a muscular, da muscular para a submucosa, da submucosa para a mucosa. Quando você tem um acometimento, tá, determinada porcentagem dessa parede intestinal, começa a trazer sintomas. Tá bom? E quais são os sintomas? Dependendo do acometimento, pode acontecer um estreitamento da luz do intestino, causando dor, uma dor crônica, uma dor abdominal crônica. Você pode ter um estreitamento, causando até na última situação, um estreitamento tão importante que as fezes não passam, e aí a abordagem cirúrgica tem que ser operado. Aí já tem que ser operado no intestino. No intestino. Que é uma consequência da endometriose. Uma complicação, isso. Pode ter sangramento, mas o sangramento a invasão tem que ser bem profunda. Mas hoje em dia existem algumas técnicas de acordo com a profundidade dessa invasão das células endometriais no intestino. Você tem técnicas cirúrgicas que você vai fazendo, depende da profundidade. Mas tudo isso são complicações vindas da endometriose. Da endometriose, Então você não opera endometriose? Não opero. Eu opero quando a endometriose ela comete o intestino. Porque a endometriose é uma doença ginecológica. Então, os ginecologistas estão muito mais acostumados a lidar com isso no seu dia a dia. Tá? Eu não estou aqui não estou invadindo o espaço deles, não é isso. A questão é que a endometriose, o problema para a gente aqui no Brasil, acho que no mundo todo, é a demora no diagnóstico. Sim. Acho que o médico tem que suspeitar, toda vez que o paciente for no seu consultório, com uma dor abdominal crônica, se a mulher estiver naquela idade fértil, ou seja, da adolescência até entrar antes da menopausa ali, tem que sempre suspeitar que essa dor abdominal pode ser uma endometriose por trás. Eu acho que isso é mais importante. Acho que se essa mensagem ficar aqui, Simão, já está valendo. Contribuiu bastante para a informação. Agora, o importante é que, quando você vai, por exemplo, no ginecologista, como foi citado aqui, a especialidade pelo doutor, quando você vai no ginecologista, ele não vai afastar só a endometriose. Tem outras doenças
que podem vir com essas dores, podem vir com essas reclamações, podem ter os mesmos sintomas, então ele vai investigar a todas, né? Inclusive falei na semana passada sobre isso, ele vai investigar todas, tá? E não somente essa, por isso a importância de vocês terem conhecimento sobre o todo, ok? Vamos lá, a questão do tratamento é um deles, pode ser cirúrgico se for o caso muito sério, tá bom? Se não for um caso muito sério, tem o tratamento clínico. Então, como é que a gente começa o tratamento? Acho que a primeira coisa é buscar melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Como é que você tem, teoricamente, são duas situações que tem que pontuar. Primeiro, se a paciente sente dor, uma dor crônica, e se ela tem dificuldade para engravidar. Então, essa mesma paciente, ela pode vir, ao longo da vida dela, vai depender do objetivo que ela quer para ela. Por exemplo, essa mesma paciente, ela pode, na adolescência, ter uma dor abdominal e se ter dificuldade para engravidar, ela não sabe. Então, e também ela não tem desejo de engravidar. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar a dor. Tá? A gente vai tratar a dor. Tratar a dor não é diminuir a doença. A doença não vai ser, a gente não vai tratar a doença. Seria um paliativo. Sim. Buscando uma qualidade de vida, tá? E essa menina, se fez faculdade ou não, casou, mas quer engravidar, nesse período que ela quer engravidar, ela vai avaliar se está tendo dificuldade para engravidar ou não. Aí o tratamento já muda um pouquinho. O tratamento aí vai buscar uma melhora dessa infertilidade. Porque tudo que fala que é no útero, né, que é no ovário, trompas, as pessoas já ficam um pouco mais preocupadas justamente com a questão de gravidez e infertilidade. Então, ela pode ter uma dor pequena, tá? E pode ter uma dificuldade para engravidar. E aí, o tratamento vai ser baseado aonde? Na melhora da infertilidade, melhorar esse quadro dela. Doutor, tem prevenção da endometriose? Não tem. É uma consequência natural do organismo. Não é que seja natural, mas assim, não depende muito da gente. A gente, por exemplo, é que nem... Tem mulher que tem mais predisposição, por exemplo? Não tem... Você sempre tem uma predisposição genética, Simão, sempre tem uma predisposição genética. Mas assim, falar que você vai ter, que aquela não vai ter, isso aí não tem como. Não tem como. Mas tem uma predisposição genética e quando tiver caso na família, a mulher já deve redobrar a sua preocupação. Na verdade, quando a mulher tem caso na família, ela já sabe como é que é feito o diagnóstico. Então, para ela é mais fácil recorrer ao médico, buscar ajuda, porque ela já sabe como é que funciona, então ela vai procurar ajuda. Isso se já foi diagnosticado na família dela, antes, isso. Porque às vezes pode ter convivido anos com dores, como você já citou aqui na semana passada, e a pessoa nem sabe. Sim, verdade. Né? E aí acaba passando para os filhos, e como é uma questão genética que já aconteceu, olha só o tanto que é sério, né? Não, minha mãe tinha a mesma dor, isso é genético. A dor é genética. A gente não pode atribuir, né? Olha só que seriedade, né? Isso nós temos que tomar realmente muita atenção. E muito cuidado com o funcionamento do intestino. Doutor, só para a gente, inclusive, fortalecer essa questão aqui, de quanto em quanto tempo é bom a gente investigar a saúde do nosso intestino? Depende. Se essa pessoa não tem história de câncer na família, não tem história de doença inflamatória intestinal, não tem história de ter retirado pólipo na família, pólipo intestinal, a cada 10 anos, se for completamente assintomático, 10 anos. Não, teoricamente não. Isso tudo são estudos baseados em artigos que foram feitos por isso. Então, existe uma casuística que é pensada. As sociedades, elas promovem estudos, tem artigos que... E pessoas que já sofreram intervenção cirúrgica no intestino, como por exemplo, para emagrecer, que foi o meu caso. Eu operei, intestino, fiz um bypass no intestino. Nós temos que investigar também? Não, porque o seu bypass, na verdade, você mexeu com o intestino delgado. Não foi o intestino grosso. Então, quando a gente fala em uma prevenção do intestino, a gente fala em prevenção do intestino grosso, através da colonoscopia. E a colonoscopia, ela só é visualizada só no intestino grosso. O intestino delgado, teoricamente, a gente não investiga através de exame. Pode-se fazer? Pode. Tem alguns exames que a gente investiga o intestino delgado, mas assim, teoricamente, não é a primeira linha de investigação. A gente primeiro investiga o intestino grosso e depois parte para o delgado. Agora, a pessoa que faz bariátrica, que faz bypass, as técnicas cirúrgicas, não é o caso de você investigar, fazer um rastreamento com frequência, não. Mas antes que você perguntou, são 10 anos, pessoas que não têm sintomas, que não têm história de câncer na família, nem de doença inflamatória. Mas se você tem história de câncer na família,
tem que fazer a cada 5 anos. E a pessoa que tem doença inflamatória intestinal, a partir de determinado... Dá um exemplo de doença inflamatória intestinal. Retocolite, doença de Crohn, são as 2 doenças inflamatórias intestinais. Esse paciente, com 10 anos de doença, ele tem que fazer exame todo ano. Tá? Então, assim, numa população geral que não tem história de câncer na família, que não tem nenhuma comorbidade intestinal, que tem a gente pensa em fator de risco, por exemplo, doença inflamatória é uma doença que é um fator de risco para câncer de intestino. Pólipos é um fator de risco para câncer de intestino. Então, se ela não tem nenhuma dessas doenças e não tem nenhum sinal e sintoma, você pode fazer uma coluna a cada 10 anos. Uma coluna bem feita, num lugar bom. Agora, se você tem história de câncer na família, a cada 5 anos, o rastreamento, aí você faz a colonoscopia. É engraçado se você citar a questão de num local bom fazer exame e tal. Eu tenho um caso, né, que eu já vi, inclusive de um outro profissional que me mostrou, né, a questão do perigo da interpretação de exames. Porque no exame de imagem, determinado exame de imagem, já tem muitos anos, né, mostrou. O exame de imagem estava lá no laudo do exame que não tinha nenhum problema, né? E levou para esse profissional olhar. Quando esse profissional olhou a chapa, né, que a gente chama chapa ali do raio-x, quando ele olhou, ele já viu que já tinha problema antes. Entendi. E essa paciente chegou para ele encaminhada por um outro médico, né? Ele falou, não, mas isso aqui já tinha problema antes. Não, mas lá no laudo não tinha nada. É muito perigoso. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Principalmente aquele médico que já vai só no laudo, né? Eu acho que seria interessante olhar também a chapa, né? Para confrontar. Cabe aqui essa observação, tá, gente? Você vai no médico e tudo, ele vai lá olhar só o laudo, pede para ele dar uma olhadinha na imagem também, tá? Todos nós somos passíveis de erros. É isso, doutor? Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Aguardamos o seu retorno para breve, com mais informações para todos nós. Muito obrigado. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar conosco. Muito obrigado pelo tempo que você se dedicou para estar conosco hoje aqui, nos assistindo na TV. Claro que contamos com a sua participação, é fundamental. Sem vocês, não existe programa Mega Profissionais. Sem vocês, não existe qualidade na informação. Fazemos tudo com vocês, para vocês, com muito carinho. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, gente.